Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Texto da reforma tributária deve ser entregue nesta terça-feira ao Senado. Rio de Janeiro tem 35 ônibus incendiados e 12 presos após sequência de ataques. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco, Pix pelo WhatsApp com a Bia é fácil. Depois de vetarem a resolução elaborada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos vão apresentar uma versão que agora inclui o direito de defesa de Israel. O texto também afirma que Israel deve respeitar direitos humanitários para que civis não se tornem vítimas do conflito. O projeto deve ser apresentado nesta terça-feira na sede das Nações Unidas, em Nova York. A reunião será presidida pelo chanceler brasileiro Mauro Vieira. E nesta segunda-feira à noite, as forças de defesa de Israel atacaram infraestruturas do Hezbollah perto da fronteira com o Líbano. Não há informações sobre mortes. Após reunião no Ministério da Fazenda, o relator no Senado da reforma tributária, senador Eduardo Braga, voltou a dizer que os profissionais liberais, como enfermeiros, arquitetos e advogados, terão uma alíquota diferenciada. A gente fala com Alessandro Saturno sobre este assunto. Alessandro, boa noite para você. Olá, Salce. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, a ideia é reduzir a carga tributária para esses profissionais liberais. A alíquota geral, que deverá ser paga por todos os setores, gira em torno aí dos 25%. Segundo o senador Eduardo Braga, se esses profissionais liberais entrassem nessa regra, teriam um imposto muito elevado em relação ao que é cobrado atualmente. A ideia é que os segmentos incluídos na lista de exceções paguem em torno de 10% de imposto, o que representa 40% da alíquota geral. O Supremo Tribunal Federal tem recebido uma enxurrada de recursos ligados a processos trabalhistas, em que juízes ignoram o entendimento da Corte sobre o tema. O tribunal busca uma forma, na verdade, de fazer com que a jurisprudência formada pelos ministros do STF seja seguida, isso em todo o Brasil. Em 2023, o Supremo já recebeu 2.566 recursos trabalhistas. A maior parte é relacionada a decisões da Justiça do Trabalho de condenar empresas que contratam trabalhadores terceirizados ou como pessoas jurídicas prestadoras de serviços. Em setembro, o ministro Luiz Fux derrubou a decisão de um tribunal regional do trabalho que reconheceu vínculo empregatício entre um motorista e uma empresa de aplicativo de transporte. Em outro caso, o ministro Nunes Marques também cassou uma decisão da Justiça Trabalhista, ao não reconhecer vínculo de emprego entre um representante comercial e uma rádio. Essas e outras decisões semelhantes são baseadas na jurisprudência do STF, que em 2018 julgou como constitucional a terceirização de todas as etapas do processo produtivo das empresas, inclusive das atividades fim. O ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, tem sido crítico em votos nos processos trabalhistas e critica a Justiça Trabalhista pela não aplicação da jurisprudência do STF. Eu acho que é um deferimento de decisões, ou de liminares, ou mesmo julgamento de procedência, um índice aí pelo menos a metade, portanto mais de 50%, 1.500, 1.600 decisões acolhendo as reclamações, os pedidos, o que é um índice relativamente alto. Você que conhece o Supremo sabe disso. Portanto, esse é um indicador de que há uma contrariedade à jurisprudência do tribunal. E isso precisa, obviamente, ser pacificado. Seria bom para a Justiça, porque pelo menos o Supremo entendeu nesses temas que já não há que falar ou nenhuma dúvida sobre a constitucionalidade da lei de que se trata. Para lidar com o volume de reclamações, os gabinetes dos ministros precisaram até separar assessores para cuidar das demandas trabalhistas, o que prejudica o andamento dos demais assuntos. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, tenta uma saída em conjunto com os integrantes do Tribunal e o Conselho Nacional de Justiça, para fazer com que a Justiça do Trabalho siga o entendimento do STF. Busca-se reinterpretar a decisão do Supremo Tribunal Federal, talvez até manifestar inconformismo com a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, com a reforma trabalhista no caso específico. Este é um dado do momento e nós precisamos, então, levar isso em conta. Mas é fundamental
que haja esse diálogo e que vejamos os meios de solucionar esse impasse, porque não é bom para o sistema, provoca insegurança jurídica, tem custo, desacredita o processo judicial como um todo. Só o Tribunal Superior do Trabalho tem hoje mais de 420 mil processos pendentes de julgamento. Enquanto os juízes trabalhistas não seguirem o entendimento do Supremo, a expectativa é que os recursos aumentem na Corte. E a Justiça do Trabalho ainda está muito presa àqueles valores antigos em que se parte do princípio de que, uma vez você reconhecendo o vínculo entre o trabalhador e a empresa, você está protegendo o trabalhador e, efetivamente, o que isso não é verdade. O ministro da Justiça, Flávio Dino, prometeu ampliar as equipes federais no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, os ataques ordenados pela milícia prejudicaram a volta para casa dos cariocas. A circulação de algumas linhas de ônibus foram suspensas e o Leonardo Aque atualiza as informações agora para a gente. Oi, Léo, boa noite. Qual é a situação por aí agora? Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, ao todo foram 35 ônibus queimados. Os ataques seriam uma retaliação à morte do sobrinho de um miliciano que foi baleado pela Polícia Civil. Agora, por precaução, muitas empresas recolheram os ônibus. No fim da noite, a Polícia Rodoviária Federal escoltou uma excursão com aproximadamente 440 crianças de um colégio da Zona Oeste. Elas teriam ficado em meio aos atos criminosos. A Polícia Militar reforçou a segurança nas principais vias da região, onde aconteceram as ações criminosas. Agora, o governador do Rio, Cláudio Castro, classificou os ataques como terroristas e prometeu punir os criminosos. 12 pessoas foram presas. Salsi. Obrigada, Léo, pelas suas informações. Agora a gente volta a conversar com Alessandro Saturno, direto de Brasília, sobre o texto da reforma tributária que vai ao Senado. Ele tem as informações para a gente. Alessandro, e o ministro Haddad também falou sobre esse assunto, certo? Exatamente, Salsi. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse que vai atender ao pedido para a ampliação do Fundo de Desenvolvimento Regional, onde recursos destinados à União são repartidos entre estados e municípios. Agora, a gente vai ouvir o que o ministro da Fazenda disse. Vamos lá. O senador Eduardo Braga pediu a consideração nossa para incrementar o Fundo de Desenvolvimento e o pessoal aqui está vendo uma proposta para levar a consideração dele. Eu vou adiantar um pouco o assunto para o presidente Rodrigo Pacheco, dentre outros assuntos que eu vou tratar com ele. Tem muita coisa no Senado para votar e a gente quer estabelecer um calendário, né, para dar tempo de votar tudo. Nós vamos ampliar um pouco. Eu acho que num patamar suficiente para atender o pleito, tá bom? O importante é votar a reforma agora. Em um evento no Instituto dos Advogados de São Paulo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu o papel do STF na democracia. Barroso explicou que no Brasil todas as questões importantes passam pelo judiciário e que o STF acaba tendo um protagonismo, que às vezes pode passar como excessivo na vida do cidadão. O interesse precisa ser muito irrelevante para que ele não chegue em algum momento ao Supremo. Não é que o Supremo se meta em tudo, que o Supremo não age de ofício. Quase tudo chega em algum momento ao Supremo Tribunal Federal. É uma visibilidade e um certo protagonismo que não é um exercício de vontade própria, mas é um arranjo institucional. E acho que esse é um esclarecimento importante para as pessoas entenderem um pouco mais por que tudo passa em algum momento pelo Supremo. O ministro afirmou ainda que o Supremo acerta e erra, como qualquer tribunal. É preciso desfazer esse imaginário social que se criou de que o Supremo seja um problema. O Supremo é um tribunal que presta bons serviços ao país e, como toda obra humana, tem acertos e desacertos. A Confederação Israelita do Brasil classificou como antissemita uma postagem da secretária nacional de Planejamento e Finanças do PT, Gleide Andrade, sobre Israel na guerra contra o Hamas. Na publicação, Gleide, que também é conselheira de Itaipu, diz que Israel é uma vergonha para a humanidade.
Quem mata criança não merece respeito. Completa. Segundo a Confederação Israelita do Brasil, não se pode tolerar esse tipo de discurso, ainda mais vindo de pessoa em tão alta posição oficial. Na semana passada, o presidente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Hélio Doyle, foi demitido após compartilhar em redes sociais publicações críticas a apoiadores de Israel. E no Reino Unido, as autoridades resolveram tomar uma atitude contra a exposição de crianças e jovens a conteúdos impróprios na internet. Se o projeto de lei for sancionado, outros países, como o Brasil, podem seguir a mesma linha. Tolerância zero contra os abusos no que é publicado na internet, principalmente nas questões relacionadas a material impróprio ou nocivo para crianças e jovens. É isso que pretende o projeto de lei de segurança virtual, já aprovado pelo Parlamento Britânico e que aguarda consentimento real para entrar em vigor. As plataformas digitais estão cada vez mais inseridas, mais presentes nas nossas vidas, sobretudo na vida de crianças e adolescentes. Então, tornar esse ambiente mais seguro é, sem dúvida, muito importante e necessário. O projeto de lei prevê a responsabilização das plataformas digitais pelo conteúdo ilegal veiculado nelas. O objetivo é punir com multas pesadas ou até com a prisão dos responsáveis pelas empresas que descumprirem as normas. Se o projeto tiver aprovação na íntegra, as multas podem chegar a 18 milhões de libras, o equivalente a mais de 110 milhões de reais, ou a 10% do faturamento da plataforma, o valor que for maior. O que se espera a partir de agora, com essa lei no Reino Unido, GSA e na União Europeia, é que as plataformas digitais elas passem a ter um posicionamento mais proativo. Aquelas que não têm nenhum cuidado passem a ter, e aqui já tem, potencialize todas essas iniciativas de prevenção. Entre os itens do projeto, a plataforma precisa remover rapidamente o conteúdo ilegal, criar dispositivos que impeçam crianças de ter acesso a material inadequado e fornecer a pais e filhos maneiras claras de relatar problemas virtuais quando surgirem. Se passar pela aprovação da Coroa Britânica, a tendência é que o projeto influencie o controle digital em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. Eu acredito que tanto o GSA da União Europeia quanto a Lei de Segurança Online do Reino Unido tendem a igualmente impulsionar o nosso projeto de lei que tramita aqui no Senado Federal. Quando a gente tem uma legislação da Europa, influenciando bastante a aceleração de uma evolução de uma legislação brasileira, por exemplo. O calor extremo tem deixado em alerta boa parte da população que vive em estados do norte e do centro-oeste do país. É tanto calor que nem a caixa d'água aguenta. Derreteu. Em Goiânia, a temperatura tem batido a casa dos 40 graus em plena primavera. O carro vira um forno e nas ruas a sensação é de sauna. Tá quente, muito quente, abafado, muito abafado. A chuva que está caindo não está dando para refrescar o Goiás. É tanto ar-condicionado ligado que muitos transformadores de energia não suportam a demanda e explodem. Outra consequência tem sido a frequência de carros que literalmente pegam fogo. Além de Goiás, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para onda de calor em boa parte do interior do Brasil. Cidades em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará e Tocantins têm registrado temperaturas em média 5 graus acima do normal. Em Goiás, todos os municípios estão sob alerta máximo de incêndio. Na semana passada, um canavial pegou fogo e 5 trabalhadores morreram. Tragédia mesmo. Em Mato Grosso, há 10 dias, brigadistas tentam controlar as chamas no Parque Estadual Encontro das Águas. Nas cidades, a recomendação é reforçar a hidratação enquanto durar o calor extremo. A forma mais correta é manter a ingestão de líquidos ao longo do dia, líquidos saudáveis, né, que vêm das frutas ou da água mesmo. E a população mais vulnerável são as crianças e os idosos. Por isso que andar com a garrafa d'água para equilibrar a quantidade de água no corpo é essencial. É isso. Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul realizaram o primeiro exercício aéreo em conjunto. E a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, traz os detalhes para a gente. Oi, Silvia. Olá, Salsi. Boa noite a todos. O treinamento foi realizado no extremo sul da Península Coreana,
na divisa com o Japão e envolveu um bombardeiro dos Estados Unidos com capacidade nuclear, além de 9 caças dos 3 países. A melhora nas relações diplomáticas entre Japão e Coreia do Sul permitiram a realização do treinamento. Em agosto, o presidente americano Joe Biden e os líderes do Japão e da Coreia do Sul chegaram a um acordo para fortalecer a segurança na região e reforçar a capacidade de resposta contra as ameaças da Coreia do Norte. Salce. Obrigada, Silvia. O atual ministro da Economia, Sérgio Massa, e o ultraliberal Javier Milei vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais na Argentina. Nesta segunda-feira chuvosa em Buenos Aires, não era difícil encontrar nas ruas quem ficou espantado com o resultado do primeiro turno. Bastante surpreendido. As pesquisas erraram, previam vitória do ultraliberal Javier Milei. Mas o atual ministro da Economia, o peronista Sérgio Massa, terminou o primeiro turno com uma vantagem de quase 7% sobre Milei, responsável pela política econômica que levou a Argentina a 140% de inflação ao ano. Massa teve 36% dos votos válidos, contra quase 30% de Milei. A conservadora Patrícia Burrich ficou com 23% em terceiro lugar. Entendendo que nosso país vive uma situação compleja, difícil, llena de desafios y dificultades para enfrentar. La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos ou nos hundimos. A vitória de Massa no primeiro turno foi construída principalmente aqui em Buenos Aires. Entre as eleições primárias em agosto e ontem, o ministro da Economia conseguiu mais 3 milhões de votos. Já o economista ultraliberal Javier Milei melhorou sua votação em 700 mil votos. Os grandes derrotados foram Patrícia Burrich e o ex-presidente Maurício Macri, que viu sua candidata perder 400 mil votos. Mas os eleitores da ex-ministra da Segurança podem ser decisivos no segundo turno. Ela é uma liderança conservadora e, para este analista político, quem votou nela tem mais ligação ideológica com Milei. Muito provavelmente, na segunda volta, del público de Juntos por el Cambio, haja 80% desse público que se vaya com Milei. Ainda assim, um especialista afirma que agora é muito mais provável uma vitória de Massa do que uma virada de Milei. No embalo da vitória, Massa anunciou uma nova cotação do dólar para quem vende produtos agrícolas. Também fez sinalizações de medidas para conter o déficit público e tentar melhorar o humor do mercado. Os argentinos que convivem com a inflação em alta e o aumento da pobreza esperam mudanças. Para o Rubem, se a crise econômica continuar assim, a Argentina vai para o buraco. Precipício total. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.